Amém, igreja? Saúde aí os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem nessa noite vai receber a sua vitória, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, na verdade eu já agradeci a vida do pastor José, né? Eu me chamo Valdeir, o pastor José é minha cunhada, meu cunhado. Tive a felicidade de casar com a irmã dele, graças a Deus. Aleluia. E é uma bênção, irmão, porque toda a família do pastor são servos de Deus. Então é muito gratificante, né? Você ter alguém do seu lado que serve ao Senhor, né? A Bíblia diz que não devemos andar com jugo desigual, não é verdade? Para que não haja tribulação no casamento. Todavia, se a gente deseja pagar o preço, amém. Deus é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer pessoa. Não existe coração duro para o Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Amém? E eu era um homem de coração muito duro antes de vir do Senhor. Mas o Senhor foi me tratando, o Senhor foi me libertando, o Senhor foi me curando, o Senhor foi me moldando da forma como Ele queria. E aqui eu estou, para a honra e glória do Senhor, levando a mensagem de Deus, levando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que têm fome de Deus. Eu creio que esta igreja aqui nesta noite está com fome de Deus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra, queridos, lá em Neemias, né? A igreja está vindo aí uma sequência de... Uma sequência aí de Neemias, né? Com o tema reconstrução dos muros, né? Reconstrução do templo, né? Há 5 meses já está nessa campanha aí. Deus, ele age em campanhas, ele gosta de fazer muito campanha. Deus, ele está me abençoado esses últimos dias, fazendo campanha de oração, campanha às 11 horas da noite. E daqui a pouquinho eu vou contar um testemunho também, no término dessa pregação, o que Deus fez na minha vida. A Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que procura, acha, né? Aquele que bate, a porta irá se abrir. Então creia nesta noite que a porta, queridos, a porta, ela vai se abrir para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A diaconisa estava falando ali, a minha voz não é bonita, mas eu louvo, né? Quer ver a minha, amados, quer ver a minha. Só que a Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam louvando na prisão, os grilhões se romperam, as cadeias se romperam, amém? Eu acredito, irmãos, tenho toda certeza que não foi pela qualidade da voz do Paulo e Silas, mas sim porque foi uma oração, uma adoração que veio do coração. Porque todo louvor, queridos, que você louva vier do coração, você pode ter certeza que nesse louvor há unção. E onde há unção, o mal não fica, o mal não resiste. Amém? Eu estava vendo a pastora cantar, eu estava quase conferindo, acho que foi uns 5 ou 6 louvores. Rapaz, a pastora tem uma voz ela tem uma voz abençoada, como é que ela consegue cantar só louvores cumpridos, 5 ou 6 louvores. Só que isso aí, querido, eu tiro porque às vezes lá em casa eu começo a louvar. Eu gosto muito da harpa também. Daí a gente começa a louvar, a gente não quer parar, querido. A gente não quer parar porque o Senhor, ele introduziu dentro do nosso coração um louvor, adoração, né? Servo de Deus, né? Deus levanta profetas, né? Deus levanta mestres, Deus levanta pastores, Deus levanta diáconos, mas adoradores Deus procura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador do Senhor procura. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos ser adorador nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Neemias, queridos, capítulo número 1. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Os irmãos são boa de vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 1 diz assim. Achou, irmã diaconisa? Achou? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra juntos. Diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acarias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano de 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani,
um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então. Então, ainda que os nossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Aleluia. Só até aí, queridos. Posso se assentarem, queridos? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui a Tua palavra, Senhor, que cabemos de fazer referência, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela essa palavra, e que nesta noite, Pai, o Senhor venha usar como canal de bênção, que eu venha diminuir, que o Teu Espírito Santo venha crescer na minha vida, Senhor. Pai, eu sou pó, do pó eu vim, do pó eu vou retornar. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, derrama a tua unção, meu Pai, a unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja. Fala com cada pessoa, fala no coração de cada pessoa, e que a Tua palavra, Senhor, ela venha nos fortalecer, venha nos consolar, venha nos animar a continuar perseverando na fé, Senhor, até a Tua volta, Senhor. Fale, Pai, conosco, Pai, coloca os Teus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Como eu já disse, queridos, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Meu irmão estava aqui falando na frente que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não é verdade? E para muitas pessoas, eu sou essa pessoa louca também, louco. Porque aos meus 11 anos de idade eu comecei a fumar, né? Estou aqui para contar um pequeno testemunho, porque isso me chamou muita atenção. Isso vai fortalecer a fé do nosso irmão aqui a continuar, porque é assim que Deus faz, né? E eu comecei a beber, eu comecei a fumar, então eu tive uma vida totalmente errônea, totalmente fora da presença de Deus. Porque aqui na terra, irmãos, não existe meio termo. Ou nós somos usados por Deus, ou somos usados pelo maligno. Ou somos de Deus ou não somos. Então, nós estamos aqui para glorificar a Deus ou para glorificar Satanás. Não existe meio termo. Então Deus, ele fez um processo na minha vida. Eu caí no mundo das drogas, né? Em 2014 eu fui para a penitenciária, e de lá Deus falou comigo lá dentro fortemente. Deus me deu um livramento lá dentro, porque tinha pessoas querendo ceifar a minha vida, né? Ali no Papai Socorro, onde eu passei a maior parte ali da minha vida, já na parte, saindo da adolescência para a parte adulta, né? Me meti em muitas coisas erradas, marginalidades, né? Quem sabe no Papai Socorro, alguns anos atrás, era muito perigoso, né? Ainda é perigoso, mas comparado a antigamente, há 20 anos atrás, não era.
né? Quem já frequentou ali sabe o que eu estou falando. Então, o Senhor me deu vários livramentos. E as pessoas me passavam pelo meu lado, olhavam assim, isso aí não tem mais jeito não. Né? Só me chamava chegadinho com um apelido, né? Cada um tem um apelido. Esse aqui não tem mais jeito não. Esse aí só Jesus na casa. Porque é verdade mesmo, é só Jesus na casa. Né? Não pode ter jeito com o homem, mas para Deus tudo tem jeito. Né? O que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então Deus, ele fez algo sobrenatural na minha vida, né? Me resgatou, me transformou, me libertou, me deu uma família e me fez sentar do lado do Rei Jesus, né? E para a glória de Deus eu estou aqui na presença do Senhor. O pastor Daniel, assim que eu aceitei a Cristo, eu fui para a igreja. Eu não fui para a igreja, queridos, porque eu quis conhecer o Senhor Jesus, me deu aquela vontade de ir para a igreja, não. Eu fui por interesse pessoal. Estava com uma garota e a mãe dessa garota, ela era da igreja, né? E aí eu fui mais pela futura sogra, vamos dizer assim, né? Só que mais eu sabia, queridos, que Deus, ele trabalha de forma com que a gente às vezes não compreende. Eu já falaram tanto de Jesus para mim na minha juventude, irmãos, quando eu era adolescente, e eu sempre rejeitava. Então essa foi uma forma que Deus achou de me receber, de falar comigo. Então Deus usou, né, dessa forma. Eu entrei na casa do Senhor. Entrei com uma droga aqui, a carteira de cigarro no bolso aqui, e fui porque pelo convite, achando que ia fazer bonito na presença da futura sogra. Então, só que ali eu disse aqui, não, eu só quero mesmo assistir o culto. E eu comecei a assistir o culto, irmãos. Comecei a assistir o culto, né? E deu de passar dali. E já saí, depois que terminou o culto, fui embora. E aí da próxima vez ela me convidava de novo. Eu falei, essa mulher me perturba, mas depois que eu conseguir aquilo que eu quero, eu não vou mais entrar na igreja. Só comigo aqui, né? E aí eu fui para a igreja. E aí, irmãos, a palavra diz assim, olha, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí, o pastor estava pregando. E o pastor que estava pregando, na verdade, na época não era pastor, era diácono. Eu saí daqui do texto, mas eu creio que Deus tem um propósito nisso. E quem estava pregando era o irmão do pastor José. Na época era diácono Daniel. Ali no Pepe Socorro, na igreja pentecostal da Libertação. E aí ele pregando, eu sei que estava umas 4 vezes eu indo. E aí eu comecei a compreender as coisas de Deus. Eu comecei a compreender o propósito que Deus tinha na minha vida. Ou por que eu nasci. Então tudo tem um propósito, querido. Tudo tem um propósito. Então a Bíblia diz assim, acho que é em 1 Timóteo, que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é luz para o gentio, para nós pecadores. Então o diabo, ele sabia que a partir do momento que eu entendesse o Evangelho e cresce nele, a minha vida não seria mais a mesma. Você pega um drogado, você pega um usuário de drogas, você pega um traficante, pode ser a pior pessoa. A partir do momento que o Evangelho chegar até ela, e ela conhecer a verdade, e a verdade libertará aquela pessoa, pode ter certeza que o diabo já perdeu. E aí eu entrando ali, e ali sentado, aí o pastor Daniel, na época era o Jacques Daniel, pregando. E ali tinha muitas pessoas, ali a igreja era cheia ali, queridos. E ali eu lá no meio, com uma camisa de mangas compridas, uma camisa branca de mangas compridas. Aí o pastor pregando, no meio da pregação, ele parou e falou assim, ei, varão, tu vai ser um profeta de Deus, tu vai pregar o Evangelho a muitas pessoas. Você aí de camisa branca, aí, camisas longas, compridas. Eu olhei assim, olhei para trás, ninguém. Falei, só eu mesmo. Só eu mesmo. Não tinha ninguém não tinha ninguém de camisa branca para me pensar assim, não é comigo, é com o irmão lá atrás. Mas era só eu. E aí eu só comigo. Esse camarada até é doido. Só comigo na minha mente, só comigo. Eu quero sair daqui, eu quero curtir a minha droga, eu quero me prostituir. Porque o pensamento, irmão, que o maligno coloca na nossa mente, é esse.
Não é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do inimigo. E quem está no mundo, que está com esses pensamentos, que vive num pecado, não digo que peque, porque todos nós pecamos, certo? Mas uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver pecando, viver no pecado. Então eu vivia no pecado. E para mim, qualquer pessoa que vive no pecado, para ele, queridos, é natural, é normal. Para nós que cremos no Senhor Jesus, não é, mas para eles é normal. Então nós temos que ser relevantes, temos que relevar, porque são pessoas fracas na fé. Então, aí levantou e eu queria sair daqui. Aí eu fiquei olhando para ele, aí depois eu voltei, passou 2 semanas, voltei no culto de novo, né? E eu comecei a ouvir a palavra, querido, aí tem o pastor, que foi até o pastor Elton, começou a pregar, começou a falar coisas da minha vida. Eu falei, não, cara, ele está de brincadeira. Mas de brincadeira porque eu não falei nada para essa mulher que eu conheci há pouco tempo, estou querendo pegar ela, mas não falei nada, não contei nada, nem conheci esse cara, está falando todo dia a minha vida aí. E comecei a ouvir. E eu comecei a pegar interesse, sabe? A palavra foi entrando assim no meu coração. Eu falei, meu Deus, como é que pode estar nessa vida? O Espírito Santo começou a falar comigo no meu coração. E aí só que tinha um problema. No final do culto, sempre a gente faz aquele pedido, né? Você quer aceitar Jesus como teu único suficiente salvador da sua vida? Essa é a hora que muitos talvez não queira ouvir esta palavra. E eu era uma dessa pessoa. Meu Deus, vai já falar. Aí certo momento terminou. Você quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida? E aí eu olhei assim para um lado e ninguém levantou a mão. Eu só comigo. Eu não vou aceitar. Por que eu não vou aceitar? Porque quando eu sair daqui, o que logo a pessoa fala, eu não quero brincar com Deus. Eu não quero brincar com Deus. Para que eu vou aceitar Jesus? Por quê? Porque eu sair daqui, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou fazer coisas erradas, eu vou estar falando mal do próximo, como tem muitos crentes que falam. Então quando eu for, eu vou me limpar, aí eu vim para Jesus. E aí eu vou decidir e não vou brincar com Deus, porque eu não quero brincar com Deus. Agora escute uma coisa. Essa palavra é uma coisa que o Satanás coloca na nossa mente. Coloca na mente da pessoa, para a gente não aceitar Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que essa palavra está falando? Presbítero Valdeir, que nem disse o pastor José. Essa palavra está dizendo, a partir do momento que nós ouvirmos a voz do Senhor e abrirmos a porta. De que forma eu vou abrir a porta? Meu irmão, eu vou deixar ser ministrado pelo meu pastor da igreja. Eu vou me dispor, vou me levantar quando tem culto. Eu vou receber oração, porque ali tem palavras proféticas. Eu vou colocar um louvor. Eu vou ler a Bíblia. Então eu estou dando espaço, estou dando brecha para Deus trabalhar na minha vida e fazer uma mudança, fazer uma transformação genuína. Ou seja, comunhão. A Bíblia diz assim: chegares a mim, eu chegarei a vós. Quanto mais você chegar perto de Deus, através de tudo aquilo que eu falei, Deus ele chega mais perto de ti também. E ali vai haver uma comunhão, queridos, uma comunhão. Vai haver uma comunhão intensa aqui ali. Que ali, quando você se deparar com uma situação que te vai fazer tropeçar, você vai virar para o outro lado. Quando alguém te chamar ali para ir para um bar, para beber ou para se prostituir, você falou: não, eu não quero, porque eu estou com Jesus. Porque a comunhão vai ser tão grande, querido, que você vai rejeitar o pecado, você vai rejeitar a carne, você vai rejeitar tudo aquilo que Satanás vem te oferecer. Você não vai querer se contaminar. A palavra de Deus fala que Daniel, quando foi cativo ali pelo Nabucodonosor, ele foi ainda jovem, ele saiu da sua terra cativo, ele estava num lugar distante ali com a cultura diferente, onde ali deuses daquele lugar ali, que não era o Deus de Israel, ele estava cheio de influência, ali mulheres bonitas, mas ele disse:
não irei me contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque Daniel tinha a presença de Deus, ainda jovem tinha a presença de Deus. Ei, Deus está falando nessa noite, você tem a presença de Deus na tua vida, no teu coração, na tua casa. Determina isso na tua vida, essa presença de Deus que não vai deixar você se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas a presença de Deus vai te fazer com que você persevere até o fim. A presença de Deus que vai fazer com que você seja uma pessoa influente para ganhar almas, para pregar sobre os enfermos serão curados. A Bíblia diz que tu tem poder sobre a tua mão, tu tem autoridade no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Então seja vaso nesta noite, dê liberdade nesta noite para Deus agir, dê liberdade nesta noite para Deus trabalhar na tua vida e no meio da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E eu disse assim: pastor, tem um problema, eu quero aceitar Jesus, mas tem um problema. Eu não quero brincar com Deus, porque eu vou sair daqui, vou me embriagar, eu vou sair daqui, vou beber. Aí o pastor, é verdade, porque o pastor entendeu, porque ele estava na carne. É um processo, querido. É um processo, o processo de libertação é um processo que não cabe ao homem julgar. Que não cabe ao homem julgar. É um processo. E o pastor disse assim: meu filho, você quer aceitar? Eu falei: quero. Mas olha, eu vou sair daqui e vou beber. Se quiser beber, tu pode beber. Tá? Ele não vai te obrigar, nem Deus vai te obrigar a nada. Porque é uma decisão, a escolha é tua. Mas o pastor sabia que eu ia fazer isso. Por quê? Porque eu estava na carne. A Bíblia diz assim: a carne é fraca, mas o espírito é forte. A Bíblia diz que lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, capítulo 5, fala que a carne ela limita contra o espírito e os dois se opõem um ao outro para que não quereis fazer o que o outro quer. Ou seja, a carne diz: eu quero pecar. O espírito diz: não, eu não quero pecar. A carne diz: eu quero beber. Mas o espírito diz: não, eu não quero beber. Então, um fica se opondo ali. Aquele que você se alimentar é o que vai prevalecer na tua vida. Aleluia. E eu creio, eu profetizo que nesta noite o que vai prevalecer na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o pastor disse assim: tá certo. Eu peguei. E o pastor disse assim para mim: olha, continua vindo só. Quer fazer, faz. Aí só que eu disse assim: mas eu quero aceitar. Aí no próximo culto lá fizeram o mesmo apelo. Nesta noite, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor Salvador da sua vida? Eu entendi que aquele pastor me deu super força. Ele não me julgou, mas ele pediu que eu continuasse indo, que Deus ia fazer um milagre. Eu estava num processo, que Deus ia me libertar de tudo aquilo. E aí eu peguei: eu quero aceitar Jesus, todo alegre. Eu quero aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus com a alegria do meu coração. Só que quando saio dali, querido, eu peguei, acendi um cigarro na porta da igreja e fui. Mas eu aceitei a Cristo. Ele disse: tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. De todo o teu coração? Sim. Eu creio. Só que eu precisava entrar por um processo de libertação. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. E ali eu fui, mas eu continuei indo. Eu continuei indo, eu fui perseverante, irmãos. Eu disse assim para mim mesmo: se Deus é um Deus todo-poderoso, porque eu fiz uma aliança com Ele, eu aceitei Ele a Cristo como meu Senhor, então Ele vai se encarregar de me libertar de todo o mal. E vai me deixar do jeito que Ele quer. E um dia vai me usar do jeito que Ele quer. Assim mesmo. Eu falando bonito, eu falando errado, não interessa. Desde que a palavra de Deus seja pregada. E aí eu continuei indo. Alguns me olhavam de atravessado. Mas o pastor, continua. E aí, para a honra e glória de Deus, 3 meses indo para a casa do Senhor. Toda vez que eu ia, as pessoas oravam, as pessoas profetizavam. Porque nós entendemos, nós sabemos que no mundo espiritual há demônios que batalham para nos manter escravizados no vício, nas drogas, no pecado, na prostituição. A Bíblia fala que Daniel, quando se colocou diante do Senhor para entender um sonho que ele teve, para obter uma resposta, a Bíblia diz que no primeiro dia Deus ouviu a oração de Daniel.
Só que o anjo só foi descer para entregar sua resposta com quanto dia? 21 dias. Por quê? Porque houve uma batalha no mundo espiritual, onde o príncipe da Pérsia estava impedindo com que o anjo Gabriel descesse para levar a resposta de Daniel. Mas a Bíblia, Daniel, o anjo diz que Deus enviou o anjo Miguel para batalhar. E ali dando espaço para que o anjo fosse levar a sua resposta. Então o mundo espiritual é esse, querido. Nós estamos aqui, mas nesse exato momento há batalha nos céus. É isso que nós temos que entender. Por isso que há necessidade de nós perseverarmos, de nós sermos fiéis a Deus em tudo. Porque Deus, Ele vai nos guardar. E aí eu continuei indo. Eu entendi isso, o pastor me ensinou isso. E eu travava muita batalha, irmãos, vinha gente de todo lugar para mim ir para a onda, para mim fazer um assalto, para mim fazer isso, fazer aquilo. Só que eu comecei a entender. E quando eu aceitei, me veio uma vontade tão de orar, irmãos, que 4 horas da manhã eu estava de joelho orando. Mesmo fazendo coisas erradas, mas eu estava ali orando. Ali orando. 3 meses, Jesus me libertou do álcool, das drogas, da prostituição. Com 3 meses, com 5 meses eu fui consagrado obreiro na casa do Senhor. Para a glória de Deus. Liberto para a glória de Deus. Enquanto muita gente passa anos e anos no centro de recuperação para se libertar de um vício e não consegue. Mas Deus fez isso em 3 meses. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu glorifico a Deus pela libertação, pela vitória que Deus me deu. Passei por tantos perigos. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Assim como cada um de vocês aqui tem uma história com Deus. Amém? E a Bíblia diz aqui, voltando para o texto, eu vou quase finalizar, pastor, não vou me demorar muito. Louvado seja o nome de Deus. Tem coisas que Deus faz, queridos. Eu não ia nem tocar nisso. Mas aprove Deus me permitir que eu contasse esse pequeno testemunho aqui da minha vida. Então, às vezes o inimigo, ele coloca isso na mente. Não vai aceitar Jesus. Queridos, para Deus fazer uma obra na nossa vida, nós temos que receber Ele primeiro. Ele que vai tratar de nos libertar. É Ele. Porque senão, nós não aceitarmos, não temos compromisso, a gente vai achar que nós, com a nossa própria força, do nosso braço, que vamos conseguir. Nem sempre é assim. Por que que Deus levantou Gideão, só os 300? Por quê? Porque se fosse mais do que 300, eles iam se vangloriar. Nós conseguimos por causa da nossa força. Deus disse, não, eu só quero 300. Para quando as pessoas olharem assim, não, é que foi só esses 300? Foi. Mas por quê? Porque foi Deus que entregou a vitória. Louvado seja Deus. Você está entendendo o mistério de Deus, querido? Glorifica a Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui a Bíblia diz, queridos, que Neemias, ele ficou sabendo do relato do seu irmão, do povo de Judá, que veio cativo de lá, que as muralhas de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos, estavam queimados.